Saudações a todos. Hoje eu vou falar rapidamente especialmente para a cirurgia geral, para ortopedia, para os residentes. Muitas vezes nós temos um paciente que está sendo acompanhado no ambulatório, está sendo feita a investigação diagnóstica e aquela investigação é concluída e se chega ao momento e se indica a cirurgia, que aquele paciente já está pronto para a cirurgia. Só qual é o problema? Esses pacientes estão entrando pelo pronto-socorro como se fosse uma urgência. No dia que o centro cirúrgico está com poucas cirurgias programadas no mapa, isso é contornável, mas muitas vezes nós vamos ter um número grande de cirurgias já programadas e a inclusão de uma cirurgia que muitas vezes não é uma cirurgia rápida pode causar o cancelamento de cirurgias que estavam programadas, com as famílias na expectativa, pacientes em dieta zero, pacientes também na expectativa da resolução daquele problema, e isso causa um transtorno muito grande para o hospital. Muitas vezes também a ortopedia, pacientes que não têm condição de pele, mas estão estáveis, é dado alta aquele paciente, vai para, por exemplo, terapia hiperbárica, para fechar uma lesão, e quando essa lesão, esse paciente já evolui em condição de realizar o procedimento, também acontece a mesma situação de entrar pelo pronto-socorro com uma urgência. Qual é a forma correta de se fazer isso? A forma correta é, quando aquele paciente já está pronto para a cirurgia, avisa-se ao internamento, às funcionárias que são responsáveis pelo mapa cirúrgico, aquela informação. Com aquela informação, o internamento vai entrar em contato com o paciente, vai ver se tem os materiais para aquele dia planejado, se o centro cirúrgico já não tem um número grande de cirurgias programadas e, havendo condição, aquele paciente vai ser incluso no mapa. O paciente vem de casa já em jejum, entra pelo ambulatório e vai ser assim realizada a cirurgia sem problema nenhum. Mas tem dias que não vai ser possível isso. Tem dias que o paciente, o internamento, vai ter a informação daquela necessidade, daquele paciente já pronto para realizar a cirurgia, mas vai ter que ser marcado para um dia específico no futuro. É claro que vai ser dado prioridade para que aquela cirurgia seja marcada o mais rápido possível. Eu sei que muitas vezes existe uma preferência de cirurgião, de ortopedista para realizar aquele procedimento, e aí vai ter que ser conversado que dia aquele cirurgião vai estar presente de novo e aquela cirurgia que não foi realizada naquele primeiro momento vai ser incluída de forma prioritária no mapa no dia que aquele cirurgião esteja presente de acordo com a realização daquele procedimento. Existem vários outros fatores que fazem com que seja necessário essa conduta. Necessidade de hemocomponente. Muitas vezes o paciente em uma cirurgia grande precisa de reserva, muitas vezes é uma quantidade maior ou um sangue mais difícil de achar, então tem que ter um tempo para que o hospital providencie hemocomponente. Às vezes precisa de um material específico da ortopedia, por exemplo, uma OPME. Então, além disso, existe o fato da gente estar deformando a produtividade dos relatórios de cirurgias, tanto para o hospital quanto para o município. Isso é ruim para o município e para o hospital, porque muitas vezes uma cirurgia que é feita em caráter de urgência denota para o município que as cirurgias eletivas, que os atendimentos, os ambulatórios e a atenção básica não está funcionando, porque se tivesse funcionando, não chegaria àquela situação de ter que operar aquele tipo de paciente, aquela patologia numa situação de urgência e emergência. E muitas vezes não é isso que está acontecendo. É apenas um fluxo que está sendo deturpado na verdade, está produzindo um relatório com um dado que não é verdadeiro e que denigre a avaliação tanto do hospital quanto do município. Então a gente precisa corrigir isso. De forma nenhuma, essa cirurgia vai deixar de ser feita apenas
assim, que se observe esse fluxo, que é o fluxo normal em qualquer hospital que vá receber um paciente em caráter de cirurgia eletiva, de cirurgia programada. Existem exceções, existem momentos que o paciente vai entrar pelo pronto-socorro? Sim, existe. Feriado, fim de semana, mas somente é permitido isso, é somente normal isso, quando isso já foi programado. Quando o anestesista está ciente, quando aquele paciente está no mapa do fim de semana, do feriado, e o paciente vai entrar pelo pronto-socorro, o ambulatório está fechado, o paciente vai entrar vai ser registrado como uma cirurgia eletiva no código de admissão, e o paciente vai para o centro cirúrgico, vai ser preparado, vai para o centro cirúrgico, naturalmente. Só que ele precisa estar no mapa. O hospital precisa estar ciente que aquele paciente vai entrar pelo pronto-socorro naquele dia. Preciso só complementar duas informações aqui. Esses pacientes precisam de uma IH eletiva autorizada. Se não tem a IH eletiva, mesmo que seja para outro dia, o colega preenche o laudo. A gente tem mensageiro no hospital, o mensageiro leva essa IH para regulação, lá a gente pede em caráter de urgência que seja autorizada e o paciente entra normalmente com a IH autorizada para cirurgia eletiva. Em alguns casos também, o paciente vai precisar ser internado no dia anterior. A cirurgia, por exemplo, se for marcada para o primeiro horário do dia, às vezes a cirurgia maior, a cirurgia de quadril, seja lá o que for, muitas vezes o paciente entra no dia anterior e vai pernoitar no hospital para ser preparado da melhor forma para a cirurgia do dia posterior. Tudo isso deve ser combinado e ocorre de uma forma natural. Só não pode entrar paciente, continuar entrando paciente pelo pronto-socorro como se fosse urgência para fazer cirurgias eletivas. É isso aí. Um grande abraço, espero que tenha esclarecido essas coisas aí. Até a próxima.